Muito boa tarde, amados amigos, ministros, companheiros, no ministério, no corpo místico de Cristo, nosso Salvador, e a todas as demais pessoas, colaboradores, de ministros, copastores, irmãos e irmãs presentes que trabalham no corpo místico de Cristo, nosso Salvador. A todos os presentes e a todos os que estão em diferentes países. E uma saudação muito especial ao missionário Miguel Bermudes Marim, onde se encontra nesta ocasião lá na Venezuela. Que as bênçãos de Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também nos abra as Escrituras e o entendimento para compreender e o coração para receber a palavra do Senhor. É para mim uma bênção grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor da palavra do Senhor, a palavra correspondente a este tempo final. Amós capítulo 8, versículo 11 em diante diz: Vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. As palavras do Senhor. Andarão errantes de mar a mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. E buscamos em São João capítulo 6, versículo 53 em diante, onde diz: Jesus lhes disse: em verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Vossos pais comeram maná e morreram. Mas quem comer este pão viverá para sempre. Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e beberdes o seu sangue, não
tereis vida em vós mesmos. Podem sentar, queiram ter a bondade. Para ter vida eterna, se requer comer a carne do Filho do Homem e beber o sangue do Filho do Homem. Não é em forma literal. Porque, senão, ninguém poderia viver eternamente. Ele já veio, morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue e ninguém dos que viveram naquele tempo literalmente comeu sua carne nem bebeu seu sangue. Mesmo que podiam acusá-los naquele tempo que o tinham tirado do sepulcro para comer sua carne e beber seu sangue. E quando a pessoa tem vida eterna é porque recebeu a vida do sangue. Porque a vida do corpo está no sangue. E a vida do sangue é o Espírito Santo. O Espírito é a vida do sangue. Vejamos no livro de Citações, na página 130, parágrafo 1163, diz: um dia o Senhor, em uma visão, me corrigiu. E ele me disse que a evidência do Espírito eram os que podiam receber a palavra. Nem amor, nem falar em línguas, nem amor, nem falando em línguas, mas que é recebendo a palavra. Começando a decair. Na página 136, parágrafo 1214, para que vejamos claro ao que se refere. Porque todas as pessoas podem dizer: eu recebi a palavra do Senhor, eu tenho a Bíblia, eu creio nela. Isso está correto. Mas isso não necessariamente significa que a pessoa recebeu o Espírito de Deus, que tem a evidência de ter recebido o Espírito de Cristo. Página 136, parágrafo 1214 diz: agora isso não é nenhuma evidência do Espírito Santo. Línguas. Vem? Vocês não podem confiar nisso. Não podem confiar no fruto do Espírito, porque o primeiro fruto do Espírito é o amor. E a ciência cristã exercita mais amor do que qualquer pessoa que conheço. E até negam Jesus Cristo sendo divino. Vem? Há somente uma evidência do Espírito Santo que eu conheço. E essa é uma fé genuína na palavra prometida para a hora. E essa é uma fé genuína na palavra prometida da hora. Ou seja, que a evidência da pessoa ter o Espírito Santo é que tem uma fé genuína na palavra para a era em que está vivendo. Esses são os escolhidos de cada era que são chamados e juntados no corpo místico de Cristo, na era que lhe corresponde, e formam essa parte do corpo místico de Cristo de era em era.
E na página 142, parágrafo 1273, diz: o Espírito Santo é a palavra de Deus em vocês, que se identifica ao aceitar essa palavra. Fora disso, não pode ser o Espírito Santo. Página 159, parágrafo 1414 diz: não me interessa quanto vocês pregam, quão bem vocês fazem isto e quanto vocês amam. Isso é uma das entradas ao Espírito. Você não pode amar com seu corpo, amam com seu espírito. Isso é uma das entradas, e vocês podem amar e até amar a Deus e ainda não estar bem. Vocês podem expulsar demônios e pregar e fazer todas essas coisas e ainda não estar bem. Jesus disse que muitos virão nesse dia. É a palavra a qual dá o sim ou o não. E na página 168, 1504, parágrafo 1504 diz: eu vi pagãos gritar e falar em línguas e depois tomarem sangue em uma caveira humana e invocar o diabo. Assim que, quanto às sensações e essas coisas, esqueça isso. O que conta é seu coração e a palavra. E esta é Cristo. A vida do sangue é o Espírito Santo. E a evidência de que a pessoa tem o Espírito Santo é que recebe a palavra da era em que está vivendo. Porque a palavra é Cristo em forma de palavra. Assim como Cristo, em forma de carne, é chamado Jesus em sua primeira vinda. Igual que a Igreja e Cristo são um. E o mesmo Espírito de Deus que estava em Cristo, agora está em sua Igreja. E está manifestando-se, está se manifestando desde o dia de Pentecoste para cá. Na reprodução de filhos e filhas de Deus, a imagem de Cristo. E em breve será a semelhança de Cristo quando recebermos o corpo novo. Porque seremos como Ele. E já no espiritual, os crentes que subiram à era que corresponde ao nosso tempo são como Ele no campo espiritual, com corpos angelicais teofânicos, como Cristo estava no Antigo Testamento em seu corpo angelical. E como estava Cristo em seu corpo físico e glorificado, estarão todos os crentes nele. Mas enquanto isso, estamos como Cristo estava antes de ser glorificado. Tão simples assim. É para os crentes em Cristo que receberam a palavra da sua era, em cada tempo a qual veio, conforme a ordem correspondente,
para vir a palavra do Senhor, que está prometida. A ressurreição se morreram e a transformação se estão vivos. Vejamos na página 168 e 169 do Livro das Eras, onde nos diz, no penúltimo parágrafo, diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora, como o Espírito fala à sua igreja? De era em era. Isso é importante, porque é a forma para a sua igreja e cada membro da sua igreja receber a palavra da sua era. Receber o que? A revelação da palavra, a palavra revelada para sua era. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Note aqui que Jesus, pelo Espírito, por quê? Porque Ele está no meio da sua igreja em Espírito Santo. Recordem que Ele disse: eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. São Mateus capítulo 28, versículo 20, e São Mateus capítulo 18, versículo 20 diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. E se Ele está, continuou falando à sua igreja. Como? Usando diferentes véus de carne que são os mensageiros correspondentes a cada etapa da sua igreja. Note aqui que Jesus, pelo Espírito em cada era, se dirige somente a uma pessoa com relação à palavra para essa era. Só um mensageiro em cada era recebe o que o Espírito tem que dizer a essa era. E aquele mensageiro é o mensageiro à igreja verdadeira. Agora, o que Deus tem que dizer em cada era, a sua igreja, um mensageiro recebe, esse mensageiro fala ao povo, ungido, ele, pelo Espírito Santo. Essa é a ordem divina. Simples. Ele fala por Deus, por revelação às igrejas, tanto a verdadeira e a falsa. Ou seja, que a mensagem de Deus através desse mensageiro é para todo mundo. E o recebe o grupo de cada era. E esse vem ser o grupo da igreja verdadeira, formado pelos crentes em Cristo, em cada era que recebem a palavra para a sua era falada pelo Espírito Santo através do mensageiro de cada era, palavra que se estende através do ministério dos demais ministros que tomam essa palavra e a passam ao povo. E por isso é tão importante que a passem pura ao povo, para que ela faça aquilo para o qual Deus a envia sem tirar nem acrescentar. Se no tempo de São Paulo e São Pedro tivessem tido gravadores ou câmeras de televisão, teriam tido a palavra pura e São Paulo não teria tido tantos problemas com outros ministros que tiraram e acrescentaram à palavra. Assim que a mensagem é transmitida para todos, mas mesmo que seja transmitida para todos os que estão ao alcance da mensagem,
Tal mensagem é recebida individualmente, somente por um certo grupo qualificado e de certa maneira. Cada indivíduo naquele grupo é um que tem habilidade para ouvir o que o Espírito está dizendo por meio do mensageiro. Aqueles que o estão ouvindo não estão recebendo sua própria revelação, nem estão o grupo recebendo sua revelação coletiva. Mas cada pessoa está ouvindo e recebendo o que o mensageiro já recebeu de Deus. Essa é a forma de vir a revelação de Deus por meio do Espírito Santo para o povo, através dessa manifestação do Espírito Santo, através do mensageiro. Porque não fará nada o Senhor sem que antes revele seus segredos aos seus servos, seus profetas. Amós, capítulo quê? Capítulo 3, versículo 8. Ou versículo 7? Versículo 7. Agora, não pense, você, que isso sendo o caso é muito estranho, porque Paulo estabeleceu essa norma sob a mão de Deus. Somente Paulo tinha a revelação completa para seu dia, como foi comprovado ao se confrontar com os outros apóstolos que aceitaram que Paulo era o mensageiro profeta, que aceitaram que Paulo era o mensageiro profeta aos gentios para esse dia. Também note, pela indicação da palavra, que quando Paulo quis ir para a Ásia, Deus o deteve porque as ovelhas, seus filhos, estavam na Macedônia. E eles, as pessoas da Macedônia, ouviriam o que o Espírito tinha que dizer por Paulo, enquanto que as pessoas na Ásia não ouviriam. Em cada era, temos exatamente a mesma norma. Por isso é que a luz vem através de algum mensageiro levantado por Deus em um certo lugar. E depois daquele mensageiro, a luz se difunde por meio do ministério de outros que foram fielmente instruídos. Mas, certamente, todos aqueles que saem nem sempre compreendem quão necessário é dizer somente o que o mensageiro disse. Recorde, Paulo advertiu às pessoas que dissesse somente o que ele disse. O que saiu de vós, a palavra de Deus? Ou somente a voz chegou? Ou somente a voz chegou? Se alguém a seu parecer é profeta ou espiritual, reconheça o que vos escrevo, porque são mandamentos do Senhor. 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículos 36 ao 37. Acrescentam aqui ou tiram lá, e dentro de pouco tempo a mensagem já não é pura, e o avivamento morre. Vejam, porque os avivamentos de era em era, depois de algum tempo, morrem e então Deus começa outro despertamento espiritual, outro avivamento, e se abre uma nova era. Quando uma pessoa acrescenta ou tira, está trazendo morte para o povo e responderá por isso. Não são mensageiros de vida, são mensageiros de morte os que fazem isso. Por isso é importante se manter na palavra de Deus para o tempo em que a pessoa vive, na mensagem que Deus dá para a sua igreja, para esse tempo, para a era que corresponde à pessoa. Alguns, no tempo de São Pedro, São Paulo e os demais apóstolos quiseram viver no tempo de Moisés. Mas tinha começado uma nova dispensação. O mensageiro dispensacional é Jesus Cristo para a sexta dispensação com a mensagem do Evangelho da Graça. E essa mensagem é
a que tinham que estar pregando sem tratar de colocar o povo na lei, sem tratar de colocar o povo em cumprir os requisitos da lei, como guardar o sábado e inúmeros outros estatutos, leis, que correspondem à dispensação da lei. Nosso sábado é Cristo. E nossa Páscoa é Cristo, diz 1 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Ou seja, que não tem que estar se realizando sacrifícios de animaizinhos, porque aquilo já era sombra, tipo e figura de Cristo e o sacrifício de Cristo. E também o sábado é tipo de Cristo, que é nosso descanso. A todos os trabalhados e cansados, vinde a mim e eu vos farei descansar. Isso está por São Mateus e vocês buscam o resto. Quanto cuidado devemos ter ao ouvir uma voz, porque o Espírito somente tem uma voz, a qual é a voz de Deus. Paulo lhes advertiu que dissesse o que ele disse, como também Pedro fez. Ele lhes advertiu que nem mesmo ele, Paulo, podia mudar uma só palavra do que tinha sido dado por revelação. Oh, quão importante é ouvir a voz de Deus por meio dos seus mensageiros e depois dizer o que foi dado a eles para as igrejas. Não se pode nem tirar nem acrescentar. Quem tirar ou acrescentar tem problemas diante de Deus e traz problemas para o povo também. Oxalá que você tenha começado a entender. Página 227. Pelo centro diz, a mensagem para cada era, a mensagem para cada era individual tem um incentivo para o crente, animando para ser um vencedor e assim ser recompensado pelo Senhor. Nessa era, o Espírito está prometendo maná escondido e um nome escrito em uma pedrinha branca. Agora, sendo que cada uma dessas mensagens é dirigida ao anjo, mensageiro humano, sua porção é uma grande responsabilidade, como também um privilégio maravilhoso. Para estes homens, Deus faz promessas especiais, como o caso dos 12 apóstolos, estando sentados em 12 tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Depois, lembre-se de Paulo, a quem foi dada uma promessa especial, a promessa de apresentar Jesus às pessoas da noiva do seu dia. Pois o zelo com o zelo de Deus, porque vos desposei o marido para apresentar como uma virgem pura a Cristo. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Assim será com cada mensageiro que permaneceu fiel à palavra da sua hora e sua era.
Como foi com os apóstolos, será com os mensageiros. Será como com São Paulo. A cada mensageiro corresponde apresentar seu grupo a Cristo. Por isso, quando o reverendo William Branham esteve no paraíso e se reuniram com ele os crentes da sua era, disseram: aqui nem comemos nem bebemos, nem dormimos, mas quando regressarmos à terra, então comeremos. E foi dito, quando ele quis ver Cristo, eu quero ver Jesus, dizem a ele os crentes que estavam lá, e dizem, ele está mais acima. E mais acima significava mais acima da sexta dimensão, que é o paraíso onde vão os crentes em Cristo. Estava mais acima na sétima dimensão. Mas ele virá a ti, ele fica contente e te julgará. Aí ele não tinha pensado em que na sexta dimensão vão ser julgados os mensageiros das eras. E se você entrar, entraremos contigo nós entraremos contigo. E ele pergunta, e Paulo, tem que ser julgado também? Dizem, Paulo também. O irmão Branham diz, se Paulo entrar, eu entrarei também, porque eu preguei o que Paulo pregou. Assim que há uma ordem divina até para a ressurreição e para a transformação também. Na página 265, nos diz: e lhe darei a estrela da manhã. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Até que o dia clareie. Apocalipse 22:16. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, diz: até que o dia clareie e o luzeiro da manhã resplandeça em vossos corações. Recordem que Apocalipse capítulo 2, versículo 28 diz: e lhe darei a estrela da manhã. Isso é ao vencedor. Cristo é a estrela da manhã. E Cristo, em Espírito Santo, no meio do seu povo, é a estrela resplandecente da manhã, a coluna de fogo. Segundo estes versículos, Jesus é a estrela da manhã. O Espírito está fazendo uma promessa para os escolhidos das eras do obscurantismo em relação a si mesmo e depois às eras por vir. Como já mencionamos, Jesus se identifica como mensageiro de cada era. Eles recebem dele a revelação da palavra para cada era. Essa revelação da palavra tira do mundo os escolhidos de Deus e os coloca em união completa com Cristo Jesus. Veja como os tira do mundo e os coloca com Cristo, onde? Em seu corpo místico de crentes. E os coloca em união completa com Cristo, com Cristo Jesus. Estes mensageiros são chamados estrelas porque brilham com uma luz impressada ou refletida, a luz do Filho, Jesus. Ou seja, que é Cristo, a estrela da manhã, a luz do mundo, manifestada em cada mensageiro, e isso o faz ao mensageiro a estrela da sua era. E
Na etapa de restauração da igreja vai aumentando a luz na igreja, porque vai aumentando a manifestação de Cristo através desses últimos mensageiros. Porque a luz para cada era é a palavra prometida, encarnada no mensageiro da era, iluminando por meio desse mensageiro Cristo e Espírito Santo, o povo, e falando a palavra correspondente a cada era. Também são chamados estrelas, porque são portadores de luz na noite. Assim que na escuridão do pecado eles trazem a luz de Deus ao seu povo. Agora vemos como vem a luz de Deus ao seu povo, no meio de quem? Da sua igreja. E sua igreja vai crescendo de era em era. Recordem que a igreja está composta pelos filhos e filhas de Deus, que receberam a Cristo e receberam a vida de Cristo e Espírito Santo, e de era em era vai se formando cada etapa da igreja, do corpo místico de Cristo. E vai crescendo de era em era esse corpo místico de Cristo, que é o templo espiritual de Cristo, onde está Cristo em Espírito Santo, falando de era em era, através do mensageiro correspondente a cada era. E as diferentes eras da igreja correspondem ao lugar santo, onde Cristo esteve falando em Espírito Santo por meio do mensageiro de cada era, onde estão as 7 estrelas na mão de Cristo, o Filho do Homem, que são os 7 mensageiros e que são os 7 Espíritos de Deus que percorrem toda a terra. E depois disso, para onde se passa? Passa-se para o lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, que é a era de pedra angular, onde estará o Espírito Santo manifestado no meio dos 2 querubins de ouro e no meio dos 2 querubins de madeira de oliveira cobertos de ouro, que são os ministérios de Moisés e Elias. E a vinda do Senhor no último dia será a sua igreja em que etapa? Não na primeira, nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta, nem na quinta, nem na sexta, nem na sétima, mas a era de pedra angular. Assim como a vinda do Senhor ao seu templo espiritual, ou o templo físico que Moisés construiu, foi para morar no lugar santíssimo, no meio dos 2 querubins de ouro. Jesus no monte Senhor, ao templo que Salomão construiu, foi para vir ao lugar santíssimo desse templo e morar no meio dos 2 querubins de ouro e 2 querubins de madeira de oliveira cobertos de ouro. Esse é o lugar de morada de Deus. Esse é o lugar que representa o lugar onde está a presença de Deus, Deus em seu trono. Esse é o lugar onde aparecerão os ministérios das 2 oliveiras, que serão enviados com grande voz de trombeta, ou seja, com a mensagem final de Deus, para chamar e juntar os escolhidos de Deus. Por isso o reverendo William Branham quis ir a Israel. Ele sabia que tinha o ministério de Elias em sua 4ª manifestação. E pensou que somente Deus teria 4 manifestações do ministério de Elias. Por isso, na última manifestação do ministério de Elias é que se revelará aos judeus. E o ministério de Elias é um ministério para restaurar.
restaurador. Restaurou as tribos do norte que tinham se afastado de Deus, que tinham ido para a idolatria, e as restaurou ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E, para o último dia, Deus vai chamar e juntar 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo. Aí estará o ministério de Elias e o ministério de Moisés. Por isso o reverendo William Branham quis ir para Israel. E fez bem no que quis fazer. Porque se ele era a pessoa que tinha o quarto ministério de Elias e Deus ia ter 4 manifestações do ministério de Elias, a ele correspondia ir lá. Era uma responsabilidade dele. Mas, quando está perto, está no Egito, já no Cairo, o Senhor lhe diz quando está no aeroporto: não vá para Israel, não é o tempo ainda. A maldade do amorreu não se cumpriu ainda. Regresse. E então ele foi para outra nação pregar o evangelho, porque foi proibido ir a Israel. Recordem que a Paulo, que quis ir à Ásia Maior, foi proibido também. Deus tem um programa e não se separa, não se afasta do seu programa. Ele sabe o que está fazendo, Deus. E Deus guia os mensageiros de cada tempo e os levanta no território correspondente ao ministério. E se tem que enviá-lo a outro território, tem seu tempo também. Portanto, a bênção grande é estar no território onde Deus tem o ministério da hora em que a pessoa está vivendo. No continente, no território onde corresponde esse ministério. E se encontra em outro território, pois acesse a internet ou busque alguma forma ou se reúna com os que se reúnem para escutar a palavra de Deus para esse tempo. Porque alguns, por conveniência econômica de trabalho e assim por diante, podem estar em outra nação. Mas até lá pode chegar a mensagem, se conectarem, e também recebem pela internet ou por correio as mensagens, os folhetos, as fitas também, tudo. Porque estamos em um tempo em que tudo está globalizado. A mensagem final de Deus cobrirá toda a terra. Portanto, não haverá problemas nesse sentido. Poderão estar tranquilos e seguros escutando a palavra do Senhor onde se encontrarem. Mas o território de ação será o território que corresponde a essa etapa. O continente, o território que lhe corresponde. Assim foi de era em era, e assim será no tempo final. Mas daí se estende sempre a mensagem para outras nações. Recordem que Romanos, capítulo 8, versículo 9 diz, e vamos ler para que vejamos. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. A vida de Cristo, o Espírito de Cristo, a vida do sangue.
E assim como esteve aplicada a vida do sangue, o sangue lá no Egito, nas casas hebraicas, o sangue do cordeiro foi aplicado na porta, na verga e ombreiras da porta de cada lar para a preservação da vida dos primogênitos, os quais tipificam também os primogênitos do corpo místico de Cristo, os primogênitos escritos no céu no livro da vida do cordeiro, os quais seriam selados com o Espírito Santo, e assim a vida deles prevaleceria. Seria preservada a vida para eles, vida eterna para os crentes em Cristo. Também o Cordeiro Pascual, que cada família hebraica sacrificou, cada pai de família, depois foi colocado assado em fogo dentro do lar. E ele, durante a noite, quando passou, o anjo ferindo os primogênitos no Egito, não entrou nas casas dos hebreus que tinham o sangue aplicado na verga e ombreiras, tinha um sinal ali. E o sinal no Novo Testamento, o sinal do sangue é o Espírito Santo, onde está o sinal do sangue, o Espírito Santo, que é a vida do sangue. A morte espiritual não entra, não pode entrar. E depois a grande tribulação também não lhes fará dano, porque vão ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E os que morreram, pois, vão ser ressuscitados em corpos eternos e glorificados, como de Cristo, e levados com Cristo também à ceia das bodas do Cordeiro no céu. Todos nos reuniremos quando eles ressuscitarem, e nós, quando os virmos, seremos transformados e estaremos aqui de 30 a 40 dias, como Cristo esteve uns 40 dias aparecendo aos seus discípulos depois que ressuscitou, e depois subiu ao céu, e assim também iremos com Cristo ao céu. Vejam, houve uma intervenção de anjos ali também. Recordem que no túmulo de Jesus estavam 2 anjos. E quando Cristo subiu ao céu, apareceram os anjos também para falar com os discípulos. Ou seja, que haverá uma manifestação de anjos grande no último dia no corpo místico de Cristo. O reverendo William Branham disse: quando vemos Gabriel, algo grande está por acontecer. Assim como foi em tempos passados, algo grande, porque é um dos anjos da destra de Deus, do poder de Deus. Gabriel e Miguel trabalham em mútuo acordo no programa de Deus. Estamos no tempo mais importante do programa divino. Por isso vocês vão estar vendo coisas que vocês não saberão como acontecerão, mas saberão que Deus está atuando. Coisas que seriam impossíveis no tempo de São Paulo, de São Pedro e de cada um dos mensageiros passados, como no tempo do reverendo William Branham, que muitas coisas foram impossíveis para serem feitas, porque não eram para seu tempo. Vejam também o caso da visão que ele teve de uma grande carpa catedral, onde estará a manifestação de Cristo em Espírito Santo, e estará o anjo que acompanhava o reverendo William Branham, e até vai estar o reverendo William Branham. E não somente ele, mas os mensageiros das diferentes eras com seus grupos, porque vêm para se reunirem conosco para depois ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Haverá uma reunião grande e será de jovens.
Porque vamos ser transformados e todos vamos ser jovens, como os que ressuscitarão serão jovens também, de 18 a 21 anos de idade. E Cristo, de 18 a 21 anos de idade, na aparência também. É que no corpo glorificado, a pessoa não fica velha. E no corpo angelical também não. Ou seja, que uma bênção grande vem para os crentes em Cristo. Este mundo vai ser estremecido grandemente por Cristo. E, quando vier o aperto, aí, o que foi visto no reverendo William Branham manifestado da parte de Deus, que foi visto manifestado em toda a sua plenitude, Cristo, mas temporário, por um tempo, será manifestado em toda a sua plenitude quando vier o aperto. Portanto, sabemos que virá um aperto, mas esse é o sinal do fim. Esse é o sinal para a igreja de que, de um momento a outro, depois virá a manifestação de Deus em toda sua plenitude. Cristo e Espírito Santo se manifestará em toda a sua plenitude no meio da sua igreja, na era que corresponde a este tempo final. E na forma que corresponde a este tempo final. E a visão da carpa se tornará uma realidade. Se fosse para o tempo de São Paulo, seria São Paulo a quem correspondia fazer cumprir a visão da carpa. E ele construía carpas, tendas, assim que era fácil para ele. Se tivesse sido para o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto ou sétimo mensageiro, ao mensageiro do tempo em que fosse para o cumprimento dessa visão da carpa, ele tinha que, com o seu grupo, realizar esse projeto divino. Recordem que essa visão é um projeto divino, como foi mostrado a Moisés, o projeto da construção do tabernáculo, e ele tinha que realizá-lo com o povo do seu tempo e com os construtores do seu tempo. E o templo em Jerusalém tinha que ser construído pelo instrumento que Deus tinha para esse tempo, que era Salomão. Davi quis fazê-lo porque amava a Deus e tinha a revelação para construir o templo. E foi dito: não, você não, porque derramaste muito sangue. Tudo que tinha armazenado, ouro, prata, ferro, madeira, pedras. Então, não ficou ciumento e passou a Salomão e disse: filho, realiza este projeto. Entregou os planos, disse: pelo dedo de Deus foram traçados esses planos. Anima-te, seja valente, anima-te e realiza este projeto divino. O realizou, o dedicou a Deus e veio a presença de Deus ao templo. Assim como aconteceu no tempo de Moisés, que veio a presença de Deus ao templo ou tabernáculo que Moisés construiu. Assim também virá a presença de Deus no cumprimento da visão da carpa, na parte física e na parte espiritual, ao templo espiritual de Cristo, que é sua igreja. Ou seja, que na visão da carpa tem a tipificação espiritual e a física também. A espiritual, pois a igreja é o templo espiritual. Essa grande carpa catedral é a igreja do Senhor, mas no físico, fisicamente é um edifício, diz o reverendo William Branham, que parecia uma grande carpa, uma grande tenda, ou uma catedral, um edifício. Ou seja, tinha características de um edifício e tinha características de uma carpa, de uma tenda. Assim que, e diz: con el cumplimiento de esa visión, vendrá una manifestación
Com o cumprimento dessa visão virá uma manifestação grande, a terceira etapa que o reverendo William Branham menciona, onde o que vimos em parte no reverendo William Branham será manifestado em toda a sua plenitude. Na metade da página 471 do Livro dos Selos, diz: nisso a voz me disse, não podes ensinar as coisas sobrenaturais aos bebês pentecostais. Deixa-os. Então ele me elevou e me colocou em um lugar muito elevado, onde havia uma reunião. E parecia uma carpa, uma tenda, uma espécie de catedral. Primeiro, que não era do reverendo William Branham. O levou a um lugar onde já estavam se realizando atividades. Eu olhei e assim para um lado parecia que havia uma caixinha, um lugar pequeno. Porque em um edifício grande, um quartinho se vê pequenininho. E essa luz que vocês veem sobre a fotografia estava falando com alguém mais acima de onde eu estava. Foi voando de onde eu estava e foi posar sobre a carpa e disse: te encontrarei ali. Isso será a terceira etapa e não dirás a ninguém. Vejam onde está prometido que a terceira etapa vai ser manifestada. Em um quartinho que estará em uma grande carpa catedral. E lá no Cânion Sabino ele me disse: essa é a terceira etapa. O que disse no Cânion Sabino, que foi quando tomou a espada, recebeu a espada. Aqui diz na página anterior, diz, página 470 diz: nesse momento uma voz trovejou por todo o cânion e fez rolar as pedras e disse: essa é a espada do rei. Isso foi quando a espada lhe caiu na sua mão. Então voltei a si, ou seja, voltou em si, voltou nele, ou seja, que despertou a realidade, saiu da visão. Agora, se tivesse dito a espada de um rei, então seria outra coisa. Mas disse, a espada do rei. Há um só rei. Esse é Deus. Ele tem uma só espada, sua palavra, pela qual eu vivo. Que Deus me ajude a trazer sua santa vestimenta. E com sua palavra aberta aqui. É a palavra. Amém. O que é a espada do rei? A palavra. E ele diz na página 471, aqui mesmo na página 470, continua dizendo, parágrafo 131, que dia no qual vivemos! Que grande coisa! Agora podem ver o mistério e o segredo? Quando isto foi, algo veio e disse, não temas. Agora, eu não ouvi nenhuma voz, mas
Era algo como por dentro. Tenho que dizer a verdade, assim como aconteceu. Algo veio e disse, não temas, porque isso é a terceira etapa. Vocês se lembram da terceira etapa? Me disse, tiveste tantos imitadores por causa disto, que trataste de explicar, mas nunca trate de explicar isto. Quantos se lembram da visão? Isso já faz como 7 anos. Disse-me, não trates de explicar isto. Essa é a terceira etapa, mas te encontrarei lá dentro. Correto? E essa terceira etapa, onde vai se cumprir? Em uma grande carpa catedral. Se fosse para o tempo de São Paulo, o irmão Branham tinha que ir ao templo de São Paulo para estar ali, como convidado de honra de São Paulo. Vamos ler em outro lugar. Página 479, no final diz: Jesus no monte, santifica-nos em tua palavra, conceda ao Senhor. Depois, Senhor, rogo que me ajudes. Estou começando a decair. Sei que meus dias sobre a terra já não podem ser muitos. Rogo que me ajudes e me conceda ser sincero, honesto e verdadeiro, para que assim possa levar a mensagem até onde me é ordenado levá-la. Depois, quando me chegar o tempo de descanso, quando chegar lá, no rio, e me chegarem as ondas, ó Deus, concede que possa entregar essa espada a outro que seja honrado e que leve a verdade. Conceda, Senhor. Até que chegue esse momento, me ajude a ser honesto, me ajude a ser forte, são e valoroso. Ajuda a minha igreja, abençoa-nos aqui juntos. Agora, a espada ele diz que vai entregá-la a outro. Vai entregá-la a outro, assim como passou de São Paulo ao segundo mensageiro, do segundo mensageiro ao terceiro, do terceiro ao quarto, do quarto ao quinto, do quinto ao sexto, do sexto ao sétimo, e do sétimo passará ao que corresponda o trabalho do trabalho que está relacionado à construção e função da grande carpa catedral. Aí estará a espada do rei, a palavra, e consequentemente aí estará o Espírito Santo, e a espada do Espírito é o que? A palavra, porque a espada do Espírito é a palavra de Deus. Por isso, pela palavra é que ocorrerão as coisas que são prometidas, as quais vimos refletidas, manifestadas no reverendo William Branham temporariamente, que falou a palavra e as coisas aconteceriam. Há muitos lugares mais que poderíamos mostrar, mas eu creio que até aqui está bom por hoje. Estamos comendo alimento espiritual, a palavra do Senhor para o nosso tempo, e a palavra é Cristo em forma de palavra, o Verbo, que estava com Deus e era Deus e se fez carne e habitou no meio dos seres humanos.
Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Cristo disse, mesmo que esteja morto, viverá. Porque para os crentes em Cristo a morte, que chama a morte, é ir descansar, porque já trabalhou muito na terra e tem que ir descansar. Tem que ir descansar na sexta dimensão. O crente, quando termina os seus dias aqui na terra. E muitos gostariam de ir, mas depois olham de lá para cá e desejariam estar aqui conosco de novo. Mas já não podem fazer nada e não podem trabalhar, porque o trabalho já é enquanto estão aqui na terra. As pessoas, quando estão descansando, não estão trabalhando. Regressam do seu trabalho a descansar em sua casa, a comer, tomar banho, comer e dormir para o outro dia voltar para o trabalho. Algumas vezes nos sentimos um pouco esgotados e desejaríamos ir descansar lá, mas depois não pode regressar aqui. Senão é até a ressurreição. Mas, quando a pessoa entende essas coisas e que leva a verdade, o melhor, o que queremos é que Deus nos fortaleça para seguir em frente até nossa transformação. Foi para mim um privilégio grande estar com vocês nessa ocasião, compartilhando a palavra do Senhor correspondente a este tempo final. Sabendo que é no Monte de Sião, a igreja do Senhor Jesus Cristo, Monte de Sião espiritual, onde virá o terceiro desafio. Isso está pela página 186 a 190 do livro das Eras. E será um desafio como o que Elias fez no Monte Carmelo e como o de Jesus no Monte da Transfiguração. E aí nos detemos e continuaremos amanhã. Primeiro Deus no tema: se o homem morrer, voltará a viver? Já sabemos a resposta, conforme as Escrituras. Assim que Deus os abençoe e os guarde e nos vemos amanhã. Primeiro Deus. Que Deus abençoe a todos.